Meus irmãos, nós vamos neste momento orar por nossas crianças. Eu quero convidar as professoras, professores do nosso departamento infantil. Nós estamos com uma turma também do Instituto Bíblico Palavra da Vida. Não sei se de repente eles vão estar hoje também com as crianças, mas as nossas professoras e professores do departamento infantil, e queremos convidar as crianças nesse momento à frente. Nós vamos orar por elas. Vamos orar por nossas crianças. Todo mundo de olhinho fechado. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós damos graças. Te louvamos por cada um desses pequeninos. Te louvamos, ó Deus, por aqueles que deles cuidam. E pedimos a Tua bênção, que o Teu Espírito possa estar usando cada um deles para o louvor da Tua glória. Sendo instrumentos, Senhor, nas Tuas mãos para levar a Tua palavra a cada um destes preciosos pequeninos. Clamamos, ó Deus, que Tu possas estar usando o departamento infantil, os irmãos que trabalham não só pela manhã, mas também à noite, que o Senhor possa estar enchendo eles de amor pelo Senhor Jesus, pelo Senhor da igreja e pela igreja do Senhor, para que os pequeninos cresçam percebendo isso, alegres, felizes, por ter pessoas que doam tempo, talentos e tesouros para a glória do Teu nome. Ajuda-nos para que também sejamos gratos a Ti, Senhor, pela vida deles que cuidam das nossas crianças. Nós te louvamos e Te bendizemos, no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no primeiro capítulo de Malaquias. Malaquias, capítulo 1. Se você puder ficar de pé, nós vamos fazer essa leitura. Eu quero pedir que você preste bastante atenção. Malaquias, capítulo 1. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o segundo versículo, do capítulo 2, e depois nós leremos no capítulo 3, dos versículos de 6 a 12. Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 2, do capítulo 2, e depois leremos no capítulo 3, os versículos de 6 a 12. 6 a 12. Eu peço que você acompanhe silenciosamente esta leitura. Nos diz a palavra de Deus: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú o irmão de Jacó, disse o Senhor? Todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador.
Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós, quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Versículo 1 do capítulo 2. Agora, os sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no vosso coração. O capítulo 3, os versículos de 6 a 12. O capítulo 3, os versículos de 6 a 12. Ainda o profeta Malaquias nos diz: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu convido você a lermos juntos o capítulo 1, o versículo 6. Vamos ler juntos, capítulo 1 de Malaquias, versículo 6. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Vamos ler juntos. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte. Pai Santo, nós te bendizemos o teu nome, Senhor. Nós não somos dignos de estarmos reunidos. Nenhum ser humano é. Nós carecemos dia após dia da tua graça, Senhor. A tua palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores.
Não podemos servir ao Senhor e a Mamon, ao dinheiro, às posses, às coisas materiais que tentam tomar o nosso coração. Neste mundo materialista, nesta sociedade corrompida pelo pecado, aqui estamos nós, Senhor, clamando que o Senhor nos dê fé, confiança, que o Senhor seja o nosso Deus, e não o dinheiro, não as posses, não aquilo que o Senhor nos dá, para o nosso aprazimento, nossa alegria, para os nossos momentos de lazer, para o nosso sustento, que possamos lembrar quem nos sustenta. Seja o Senhor o nosso prazer. Possamos olhar para a nossa vida e reconhecer a Tua boa mão, como Israel precisou por tantas e tantas vezes. Reconhecer o Deus maravilhoso, que Tu fostes, que Tu és e continuarás sendo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Por Tua graça e misericórdia, nos ajuda a compreendermos a Tua palavra. E livra-nos de todo o mal. É o que nós Te oramos e pedimos, no nome de Jesus, e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos. Ladrão, você está roubando o Senhor. Se você se assustou, eu também me assustei. Nossas filhas eram pequenas. Eu não lembro se a gente ia tomar um café, se ia almoçar, eu só lembro que era um dia de folga. E de repente nós escutamos esse grito dentro de casa. Ora, só eu, Solange, não tinha nenhum ladrão dentro do apartamento. E de repente a gente escuta: ladrão, você está roubando o Senhor. E saiu, disse: o que é isso? O que é que está acontecendo? E uma das filhas, eu não quero mentir, não lembro qual foi, e uma olhou e disse para mim: ela está roubando o Senhor. E a outra então disse: não, papai, não estou roubando. Eu disse: e o que é que está acontecendo? A outra disse: ela não deu dízimo no mês passado. E a outra fez: eu esqueci, mas já está tudo certo, esse mês eu vou dar dobrado. E ficou aquela conversa. Vamos parar aqui e vamos conversar. Vamos conversar. O primeiro não é ladrão, seria ladra ou ladrona. Agora vamos tratar do sério. É importante, sim, dar o dízimo. É importante a oferta. A primeira mesada, e aí sim posso dizer a Dâmaris, a primeira mesada nós demos era algo em torno do dinheiro, que não lembro exatamente o que era, mas R$10, 10 alguma coisa, reais, cruzeiros, o que fosse. Eu disse: olha, está aqui, você vai ganhar uma mesada, 10, isso, aqui o valor, e então a 10ª parte é quanto? Ela fez 1. Eu disse: então veja, desculpe, não era na hora, né? Eu disse: no final do mês, quando o papai e a mamãe receberam o salário, então a gente vai tirar e você vai ganhar uma mesada. Eu disse: o quê? Os olhos brilharam, né? Imagina uma criança ganhando um dinheiro. Eu disse: agora veja bem, você vai tirar R$1. Ou quantas? 1. Eu disse: pronto, isso aqui é o seu dízimo. E você deve fazer isso com alegria. E tivemos uma conversa, e eu disse: e aí, o compromisso, ele disse: legal, Joia ficou feliz, né? Nunca tinha ganho nada, então agora todo mês, sem lavar prato, sem arrumar casa, sem fazer nada, vai ganhar aquele valor ali. Quando chegou no final do mês, e aí recebemos, entregamos, quando foi no primeiro domingo, eu disse: já separou o dízimo? Ela fez: separei. Eu disse: então vai pegar, não é? Porque a gente vai para a igreja agora e vai ter o culto. Ela parou e fez: papai, tem que dar mesmo? Eu parei e disse: filha, veja bem, a gente combinou que você ia receber todo mês um valor, e desse valor você ia tirar os 10%, para agradecer a Deus. Ela parou e disse: papai, pense comigo. As duas são muito argumentativas, devem ter puxado ao avô. E ela disse: pense comigo, o senhor recebe o salário, não recebe? Não recebe? Eu disse: sim. Sua mãe mamãe recebe? Sim. Vocês dão dízimo? Sim. Dízimos, ofertas, como a Bíblia fala? Sim.
então para que eu vou dar o dízimo se vocês me dão do dinheiro de vocês? Já foi dado o dízimo. Eu disse: filha, vamos voltar ao que nós combinamos. Por esse ponto você tem total razão. O valor já está dizimado, mas nós estamos educando você. E ela parou novamente e disse: papai, veja só, eu só ganho 10 e eu ainda vou ter que tirar 1. Eu disse: não, filha, o raciocínio está errado. O raciocínio precisa ser: eu não ganhava nada, e agora eu estou ganhando 10 e eu só vou tirar 1. Eu não ganhava nada. Esse aqui precisa ser o raciocínio. Nós vivemos dias de muita confusão. A Igreja Católica, que não falava de dízimos, passou de alguns anos para cá a falar. Igrejas evangélicas sérias, como nós temos, e louvado seja o Senhor por isso, e não por ser pastor da igreja presbiteriana, mas nós temos outras igrejas evangélicas sérias, batistas, congregacionais, assembleias e por aí vai, igrejas sérias. E isso não quer dizer que nós não tenhamos problemas e não tenhamos que estar constantemente vigiando. Igrejas evangélicas sérias que são contadas, como se diz aí fora, como farinha do mesmo saco, contadas com grupos e movimentos neopentecostais que mancham o verdadeiro evangelho, fazendo este evangelho ser motivo de chacota, de brincadeira, de gracejo. Há muito tempo se usava então o slogan: pequenas empresas, grandes negócios. Usaram isto para denegrir a imagem do evangelho e a visão que se tem das igrejas, dizendo pequenas igrejas, grandes negócios. Se você não ouviu o absurdo, por exemplo, de um desses líderes falando do trízimo, o trízimo, e quantas pessoas embarcam nessas histórias absurdas. Paulo condenou isso, falando que os falsos mestres pensavam que a piedade era fonte de lucro. Paulo condenou isso ao dizer que ele não estava como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, quando ele escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, e a igreja de Corinto estava numa cidade muito comercial. Ela sabia o que era uma cidade mergulhada no mercado, no poder financeiro ali, no poderio comercial. Malaquias viveu aproximadamente entre os anos 460 a 430 antes de Cristo. Muito possivelmente, os historiadores estudiosos afirmam que ele foi contemporâneo de Esdras e Neemias. E estes três, Malaquias, Esdras e Neemias, eles condenaram a negligência do povo de Israel para com o dízimo. A forma como esse povo lidava com os dízimos e ofertas. Malaquias usa por nada menos do que 24 vezes, num livro tão pequenininho, apenas 4 capítulos, por 24 vezes Malaquias diz: assim diz o Senhor, e aqui é o tetragrama hebraico do nome de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Por 24 vezes, então, Malaquias usa essa expressão. E muito possivelmente, ao que se entende, Malaquias foi o último profeta antes dos 400 anos de silêncio antes do Senhor Jesus Cristo ter vindo. Foi o último dos profetas. Depois dele, seguiram-se, no mínimo, 400 anos sem Deus levantar nenhum profeta. O povo havia voltado do exílio na Babilônia, estava escravizado. Passaram 70 anos lá. Deus tira esse povo, traz de volta para a terra da Palestina, estabelece esse povo lá. O templo havia sido reedificado, mais ou menos há 100 anos, e o povo havia caído em pecado e se distanciado do Senhor ao longo desses anos. Os rituais no templo que foi reedificado, os rituais voltaram a acontecer. Mas nada de extraordinário havia acontecido que desse algum sinal para o povo que a glória do Senhor havia enchido o templo, como havia acontecido na inauguração, quando então inauguraram o templo
de Salomão. O povo então passava pela miséria, pela seca, pela adversidade econômica, por dúvidas e desilusões quanto à fé, se as profecias haveriam de se cumprir. Ezequiel havia profetizado que a glória do Senhor iria encher o templo e nada disso acontecia. E o povo foi enfraquecendo na fé, foi se distanciando do Senhor. Sacerdotes que aqui são chamados à responsabilidade, juntamente com o povo, compunham então uma população de infiéis. Estavam vivendo uma religiosidade vazia, rituais mortos, sem entusiasmo. Será que seria muito diferente dos nossos dias? Quantas vezes nós precisamos pensar como igreja, quantas vezes precisamos voltar para o nosso quarto, trancar o quarto, dobrar os joelhos, chorar diante do Senhor e dizer: Senhor, me faz voltar ao primeiro amor, me faz voltar à prática das primeiras obras, daquele primeiro amor, me enche, Senhor, novamente com este primeiro amor. Como é que vai a sua relação com o Senhor da igreja? E como é que vai a sua relação com a igreja do Senhor? Usa-se tanto a expressão Deus é Pai, e louvado seja o Senhor, porque Ele é Pai que de fato ama. Deus declarou o seu amor pelo povo, e nós vemos isso muito claramente nos versículos de 1 a 5. Deus faz questão de dizer: eu amei Jacó, e Jacó significa trapaceador, Israel é o vencedor com Deus. Mas quando Deus quer mostrar o seu amor e quer olhar e dizer assim: olha, vocês são pecadores, Deus chama o povo de Jacó. Eu amei Jacó. Eu amei você, pecador, a nós, pecadores. E nós precisamos abrir os olhos para isso. Apesar da dúvida do povo, Deus declarava o seu amor ali. Mas Deus quer falar seriamente com o seu povo. O amor de Deus por seu povo é que vai ser a atmosfera, o clima no qual outras questões vitais precisariam ser tratadas. Deus diz ao povo: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. E aí Deus pergunta ao povo: se eu sou o pai, onde é que está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde é que está o respeito para comigo? Porque quando o profeta fala dessa forma, ele fala para sacerdotes que têm filhos, e a sua maioria dos sacerdotes o tinham. Então o profeta está olhando para os sacerdotes, e a Bíblia diz que todos nós, todo cristão é um sacerdote, o que era privilégio ali da tribo de Levi. O profeta está olhando para os sacerdotes que tinham filhos e está dizendo: olha, o filho honra o pai, não é verdade? E os sacerdotes poderiam dizer: é verdade, é isso mesmo. E nós requeremos isso, nós exigimos isso, que o filho nos honre. Se nós somos os pais, nós queremos que os filhos nos honrem. Então Deus diz através do profeta: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Era o mínimo exigido, que o servo, que o escravo obedecesse ao seu senhor. E a pergunta de Deus é: se eu sou o pai, onde é que está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde é que está o respeito para comigo? O povo havia caído num cinismo e num vazio espiritual tão grande, que as perguntas aqui que são feitas neste capítulo, são perguntas que o povo está como que discutindo com Deus. Deus cobra honra desse povo, Deus cobra respeito desse povo. E então esse povo, cinicamente, no final do versículo 6, esse povo questiona: em que desprezamos nós o teu nome? De forma cínica, como se Deus não soubesse o que se passava nos seus corações. E Deus então revela: nisto que pensais. Vocês não precisam falar nada, eu sei o que se passa no coração de vocês. É isso que Deus está dizendo ao povo: eu sei o que está no coração de vocês. E sabe o que é que está no coração de vocês? Deus então revela no versículo 7: nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível.
Quando Deus fala desta forma, quando Deus usa a expressão a mesa do Senhor, era a mesa onde eram feitos os sacrifícios do templo, que apontavam e simbolizavam o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma como 5 séculos antes de Cristo, no tempo de Malaquias, aquele povo estava desprezando a mesa, o sacrifício que era apresentado no templo do Senhor. Passados 5 séculos, o mesmo povo de Israel haveria de desprezar o maior de todos os sacrifícios, para o qual todos os demais sacrifícios apontavam, que era o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eles o desprezaram. Jesus, se entregando na cruz do Calvário, recebeu o desprezo do povo de Israel. Malaquias, então, parte para algumas acusações severas, duras. Malaquias nos diz no versículo 8, no capítulo 1, versículo 8, para mostrar como esse povo desprezava ao Senhor. Malaquias, então, fala no versículo 8: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando através do profeta. Deus está dizendo: isso é mal o que vocês estão fazendo. Deus está dizendo através do profeta: olha, nós não podemos enganar a Deus. É o próprio Deus falando através do profeta para o povo. E revelando: olha, quando vocês trazem um animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando vocês trazem o coxo ou o enfermo, não é isso mal também? E diz mais então, quando ele questiona e coloca dizendo: ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? É um insulto. O que Malaquias estava dizendo é: olha, o que vocês estão apresentando a Deus é um insulto, isso, não é um tributo. Deveria ser uma oferta, um sacrifício de louvor ao Senhor, para exaltar a Deus, mas vocês estão insultando a Deus com o que vocês estão fazendo. E a forma como o profeta quer colocar isso da forma mais clara é dizer: olha, vocês gostariam de ter, quem não gostaria de ter o favor do governador? Então ele diz: vocês seriam capazes de apresentar isso e levar como um presente para o governador de vocês? Será que esse governador ele seria favorável a vocês? Ora, se esse governador que é tão humano, tão pecador quanto você, não seria favorável a você, como esperar o favor de Deus? Mas ainda mais, o profeta ainda fala algumas coisas mais duras. Olha o que está no versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Não é só um insulto. Não deixou só de exaltar a Deus a forma e o que estava sendo sacrificado. Mas Deus estava dizendo por boca do profeta: isso é acender em vão o fogo do altar, o fogo que era acendido para consumir o sacrifício. Vocês estão acendendo em vão esse fogo. Deus diz: quem dera alguém chegasse e fechasse as portas e não tivesse mais sacrifícios. E aí Deus quer dizer: eu não tenho prazer nisso que está sendo feito. Veja quantas vezes eu e você nós temos que pensar: Senhor, como é que nós estamos nos reunindo para adorar o Senhor? E eu sei que nós passamos às vezes momentos que a gente: Senhor, não estou com vontade de ir. E a gente deveria dobrar os joelhos e dizer: Senhor, põe a vontade, eu vou, porque Tu mereces, Senhor. Mas, Senhor, não me deixe ficar lá passando tempo no meio das pessoas. Eu estou indo para adorar o nome do Senhor. Eu estou indo para ouvir a Tua palavra, para ser edificado, para ser desafiado a uma vida de mudança. Tudo para glorificar o Teu nome.
é desejar que Deus tenha prazer nas nossas vidas. Qual pai não tem prazer em filhos que lhe obedecem em tudo aquilo que é justo e correto? É normal. Quando eu e você fazemos a vontade de Deus, e nós bem sabemos, só conseguimos fazer pela graça e misericórdia dEle, pela capacitação do Espírito dEle nas nossas vidas, mas Deus requer responsabilidade nossa. Predestinação não anula responsabilidade humana. Deus cobra de mim e de você. Ele provê os recursos, Ele nos dá os recursos e Ele cobra de nós, que nós façamos a nossa parte sim. E o povo não estava fazendo. Deus chega ao ponto de dizer: eu não tenho prazer em vocês. O profeta Isaías, no capítulo 1, depois você pode ler, é uma mesma situação dessas, em que o povo estava com a vida fria diante de Deus. E Deus diz lá, escrevendo através do profeta, escrevendo e falando ao povo, Deus diz não só que Ele não tinha prazer, mas Deus diz lá: quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Quem foi que exigiu isso de vocês? O povo não podia nem dizer: foi o Senhor que mandou a gente vir aqui para o templo. Não, eu não. Eu não mandei vir com esse coração. Não, com esse coração não. De tantas e tantas bênçãos que Israel recebeu e que nós precisamos reconhecer as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Deus estava dizendo: olha, eu não tenho prazer em vocês. Mas Deus foi ainda mais duro. Se você olhar o versículo 9, a palavra diz: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. E no versículo 10, o final do versículo, depois Deus diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor diz: nem aceitarei da vossa mão a oferta. E no versículo 13, a segunda parte do versículo, Deus questiona: aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Porque Deus denuncia, irmãos, e Deus mostra como e o que esse povo estava sacrificando. Deus diz o que é que eles estavam fazendo e apresentando diante do povo, diante do Senhor, digo, no templo. Eles estavam apresentando animais coxos, eles estavam apresentando animais cegos, eles estavam apresentando animais enfermos, eles estavam apresentando animais dilacerados, e o texto nos fala sobre isso. Para você ter uma ideia, o animal dilacerado era o animal que era caçado e mutilado por um animal selvagem. Aquele animal caçado e mutilado e deixado partes dele por lá, às vezes pessoas pegavam e queriam apresentar no templo, como se fosse uma oferta limpa, pura, por mais que tentassem dar um jeitinho. Esse era o animal dilacerado, que tinha sido dilacerado pelos campos, por animais selvagens. E sabe o que é que se fazia em Israel com o animal dilacerado? Ele era dado aos cães, porque ele era impróprio para o consumo humano. E havia pessoas que estavam pegando isso e colocando sobre o altar do Senhor. Como é que se poderia fazer uma coisa dessas? Mas por que é que Deus não disse que não iria aceitar? É porque Deus é tremendo. Deus é grande e maravilhoso. É a grandeza do Senhor, Yahvé, o Senhor dos exércitos, e aqui está o tetragrama, o Senhor. Por isso que muitas versões trazem a palavra Senhor com as letras maiúsculas. Ali está o nome de Deus no hebraico, o Senhor dos exércitos. E veja o que está no versículo 5. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Grande é o Senhor. Olha o que está no versículo 6, quando a palavra de Deus diz que Deus cobra essa honra, esse respeito, e diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Olha o que está no versículo 11,
A palavra de Deus fala deste mesmo Deus que exige respeito. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. E olha o que está também no versículo 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. E aí a palavra diz, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. É porque Deus é grande, tremendo e maravilhoso, que Ele diz, eu não vou aceitar. Eu não posso aceitar isso das mãos desse povo que recebeu uma terra, e a palavra de Deus fala isso no Antigo Testamento, de uma terra que mana leite e mel, de uma terra cujos poços já haviam sido cavados. Vocês não tiveram o trabalho de plantar, Deus entregou essa terra ao povo de Israel, e o povo não estava sendo fiel. É quando por muitas vezes nós recebemos bênçãos e bênçãos de Deus, e não somos fiéis ao Senhor. Nós não o exaltamos como deveríamos fazer, nós não obedecemos a sua palavra como deveríamos fazer, até que às vezes Deus nos quebra, para nos dar lições, para nos fazer depender dEle, como aconteceu por várias vezes com o povo de Israel, para lembrar quem é Deus, e o amor que Ele nos tem, e o cuidado que Ele tem sobre as nossas vidas. Tudo que Deus fez. E se você voltar lá ao capítulo 3, dos versículos de 6 a 12, o texto que nós lemos. Malaquias 3, de 6 a 12. O profeta diz, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, olha que amor Deus nos tem. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, olha o cinismo do povo, em que havemos de tornar? E Deus então diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Olha novamente o cinismo. E aí Deus diz, nos dízimos e nas ofertas, com maldição, diz Deus, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Deus está sendo bem duro, direto com o povo. Vocês estão roubando a mim, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos, é a chamada de Deus para o povo, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, diz Deus, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Quanto cinismo do povo, mas quantas bênçãos e quantas bênçãos do Senhor. Nós somos muitas vezes insaciáveis. Você não está proibido de ter as coisas. Jesus não proibiu. Quantas e quantas vezes Deus abençoa o nosso trabalho, e é para abençoar a sua vida, é para abençoar a sua família, é para você ajudar e abençoar familiares, é para você ajudar pessoas, é para você investir no reino, que através da igreja alcance e abençoa vidas, famílias. Olha o congresso de adolescentes, olha a conferência do Ponto 5 se aproximando, olha o final de semana que tivemos aí, Deus seja louvado pela turma do IBPV, olha o encontro de casais chegando, e olha tantos e tantos outros trabalhos. Não tem preço, uma vida não tem preço.
E quando a gente reconhece a bênção de Deus e diz, Senhor, de fato, desses 10, um é tão pouco. Um pastor pregou na Europa sobre dízimos e ofertas. Quando chegou lá à porta, um homem começou a questionar com ele, ele pediu só um tempinho, iria sentar com aquele homem. Depois que despediu as pessoas, ele sentou, e o homem começou com os múltiplos e múltiplos argumentos contra o dízimo. E aí o pastor disse, eu também sou contra o dízimo. Aí o homem parou e disse, não, peraí, não entendi, o culto acabou, todo mundo foi embora, só estamos nós dois, o senhor pregou sobre o dízimo? Eu disse, sim, eu sou contra o dízimo. Eu disse, mas como assim? Ele disse, não, eu acho que a gente deveria fazer como a viúva pobre, que ela deu tudo que ela tinha. A gente deveria fazer como os macedônios, que deram uma oferta sacrificial, foram muito além do que eles podiam fazer. E aí o pastor começou a falar e dar tantos e tantos exemplos. O homem disse, não, pastor, agora quem é a favor do dízimo sou eu. Não é? Eu sou a favor do dízimo, eu sou a favor do dízimo. Para estar indo além, mas nós somos chamados a ir além. Mas precisamos, como Jesus disse, vocês deviam fazer estas coisas sem esquecer aquelas. Jesus condenou aquela ação daquele dízimo que você chega e quer separar o coentro, pegar o molho de coentro em casa e querer separar, diz, agora estou levando o molhozinho de coentro. Não fique se prendendo, vá além. Se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, vá além. Se alegre em poder investir. Já tem uma oportunidade aí para você investir na cantina. E eu digo muito. Eu digo, às vezes a gente vai comer fora, termina gastando bem mais. Bem mais. E aí você tem uma cantinazinha, quer comida mais saudável do que uma coxinha, do que um cachorrinho quente, do que um líquido como a Coca-Cola, tão puro, que vai limpar você. Mas você também pode tomar um cafezinho para poder aguentar, conversar mais durante a noite. Mas tem um munguzazinho lá esperando você, um cuscuzinho recheado. É coisa de nordestino, coisa boa. Mas é comunhão que é gerada. É de estar junto, é de sentar à mesa, é de investir no reino. De investir, não no reino da Burger King, da Mac, você pode ir em outro dia para lá, mas um momento que você tem de comunhão como igreja, que privilégio, que privilégio. De dedicarmos ao Senhor nossos dízimos e ofertas, de exaltarmos ao Senhor, de sermos fiéis a Deus, de irmos além, e fazermos isto com muito prazer e com muita alegria. Dizendo, Senhor, como o Senhor tem me abençoado, como o Senhor tem nos abençoado, e não fazer como esse povo fez, e como está denunciado nos versículos 12 e 13, a palavra nos diz que o profeta fala, mas vós o profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, sua comida desprezível. E dizeis ainda, que canseira, me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. É canseira, é muxoxo, é reclamação, e onde está o prazer? E dizer, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu podia estar perdido aí fora. Eu tenho 56 anos, perdi um tio com 42 anos. Eu disse a meu pai, perguntei a ele, se eu tiver um filho, um homem, tem algum problema eu colocar o nome de Samuel? Ele disse, não, meu filho, você e Solange é que tem que escolher o nome. Samuel significa do Senhor pedi. Eu pedi esse menino ao Senhor. Ou o nome dele é o Senhor. O nome daquele que me fez ter esse filho é o Senhor. Ana era estéril. Um engenheiro agrônomo, um homem extremamente inteligente, competente, concursado, salário alto, Banco do Nordeste, 42 anos. Criado no Evangelho, se afastou jovem, e pouco a pouco foi se entregando à bebida. Tinha tudo para dar certo. Dinheiro, bom emprego, concurso, família, tudo para dar certo. Homem sério, íntegro, dedicado. Fazenda, era um agrônomo, engenheiro agrônomo. Fazenda no sertão.
E depois vem a notícia, morreu. Foi advertido, mas mergulhou na bebida. 42 anos. Então, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o meu dinheiro não foi gasto nisso. Muito obrigado porque o Senhor pode preservar a minha vida quanto o Senhor quiser de cada um de nós, para usarmos adequadamente aquilo, os recursos que Deus nos dá, e a gente poder se alegrar e ser bênção na vida uns dos outros. Adore ao Senhor, bendiga ao Senhor. Não faça como o povo de Israel fez. Cuide daquilo que Deus tem lhe dado. Honre o nome do Senhor. Talvez seja preciso voltar para casa, sentar e pensar como nós vamos cuidar das nossas finanças. Antes de casar, alguns cursos que fizemos, de igreja, tudo, aprendendo. Vamos fazer orçamento. Como é que a gente vai fazer? Por onde começa o orçamento? O orçamento começa por aquilo que não é meu. Eu recebi do Senhor, mas essa parte aqui, não é minha. E não é só o dízimo, tem mais coisa aí, não, Senhor, vai além, tem mais coisas, sim, que coisa boa é investir no reino. Que coisa boa é investir no reino. Nós somos tentados por tudo. As filhas ou filhos de pastores também são, de presbíteros, diáconos, líderes, são. Quando uma das filhas era pequena, fomos ao supermercado e comprando algumas coisas, ela viu, acho que uma boneca, alguma coisa, disse, papai, compra aqui e tal, e eu parei e disse, filha, veja só, a gente já estava indo para o caixa, e ela disse, eu queria aquela boneca e tal, eu disse, filha, veja só, esse mês não vai ser possível, vamos ver se no próximo mês é possível. E aí ela parou e disse assim, pega aquele cartão. Eu disse, qual cartão? Aquele que você passa, leva as coisas e não paga nada. Eu digo, não, peraí. Não, ela está entendendo errado. Eu preciso agora dar uma aula sobre o cartão. O cartão a gente está ganhando um pontozinho. No final, ele disse, olha, mas vai pagar. Final do mês tem que pagar. Olha lá, você não vai estar rolando dívida e por aí vai. Então vamos sentar e vamos conversar. Em outro momento que ficou tão triste, eu disse, olha, não tem problema não, papai vai voltar lá e papai vai comprar, tá certo? E daqui mais ou menos uma semana a filhinha vai visitar papai. Eu disse, visitar onde? Eu disse, na cadeia, porque se eu não pagar eu vou preso. Aí, mas eu espero você lá e você vai me visitar, não vai? Ela disse, não. Ela disse, não, compre não, deixa para depois. A gente precisa ensinar os nossos filhos, mas às vezes a gente está precisando ensinar os adultos a parar e dizer assim, não, isso aqui agora não. A gente não vai comprometer aquilo que é do Senhor. Ah, mas é pelo futuro disso, daquilo. Não tem futuro usando o que não é nosso. Aprenda isso. Não tem futuro usando o que não é nosso. Nós vamos querer condenar os políticos, dizer que são ladrões, que absurdo tal, e aí Deus olha para mim e para você, se nós não formos fiéis. Quem é o ladrão? Deus deve perguntar ao nosso coração. São eles os políticos? É lá no Congresso? Se aqui nós não somos fiéis ao Senhor, se nós não temos um coração generoso e grato, Senhor, muito obrigado. Reconhecer que Deus nos dá mais do que nós, infinitamente mais do que merecemos. Nada merecemos. Então eu gostaria de terminar dizendo algumas coisas rápidas para a nossa vida. Não administre dízimo. Deus diz, como diz aqui em outros lugares, a palavra de Deus nos diz, trazei os dízimos, todos os dízimos, à casa do tesouro. Não é para eu e você administrarmos, não. Dízimo não é para ser administrado por nós, é para trazermos como fizeram aos pés dos apóstolos. Barnabé vendeu um terreno, um campo, foi do intuito do coração, ninguém era obrigado a fazer aquilo. E é impressionante como o Espírito Santo inspirou Lucas para escrever naquela ordem. Primeiro a oferta de Barnabé. Barnabé vai e coloca, foi o desejo do coração dele. Colocou lá, de repente alguém viu, falou, Barnabé deu uma oferta aí, tal, maravilha, que bênção, tá, isso assim assado, tal, pronto. Ananias e Safira escutam, aí diz, opa, a gente também vendeu um terreno, então vamos fazer assim, a gente dá uma partezinha e guarda a outra.
Cuidado, viu, casal, com o que vocês combinam. A comunicação pode estar maravilhosa, mas se Deus não estiver colocando a mão ali sobre sua vida, pode dar em morte. E aí eles combinam, vamos dar uma parte e guardar a outra. E aí a gente viu pelo texto de Atos em que deu. Ananias morreu, depois 3 horas depois, chega a mulher, e Pedro ainda pergunta, foi portanto que vocês venderam? Era a hora da mulher dizer, não, Pedro, você não imagina, olha, Ananias esteve por aqui, Pedro disse, esteve. Ele disse, meu Deus, nós conversamos uma coisa totalmente errada. Pedro, eu estou profundamente arrependida. Não, ela não fez isso. Ela confirmou, foi por isso mesmo, foi esse valor. Pedro olha e diz, olha ali os pés daqueles que levaram teu marido. Eles te levarão também. E o que Pedro quer dizer, olha, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Como é que vocês assentaram isso no coração? Deixar Satanás tomar conta do coração de vocês e propor vocês aceitarem um absurdo desse. Como enganar a Deus? Não tem como. Então, não administre dízimo. Eles não eram obrigados a dar. Não eram obrigados a dar nem metade. Não, nada disso. Eles venderam o campo. O que não podia era mentir. Era tentar enganar para ter o status ali. Não é para dízimos, não é para você investir na sua família. Ah, pastor, mas o que eu estava investindo na minha família não está errado. É para colocar os pés dos apóstolos. É para trazer a casa do tesouro ao templo. Não é para você fazer ação social. Sendo bem claro. No dia que a igreja fizer uma campanha, nós vamos fazer uma campanha para ajudar tal ou qual comunidade, isso, aquilo, tal. Não, agora eu vou pegar o meu dízimo e vou ajudar ali porque está precisando. Não. Isso aqui é oferta. Isso aqui a Bíblia fala muito claramente. É diferente, é oferta. Não é nem para ministérios. Vai ter a conferência do ponto 5, vai ter o congresso de adolescentes, vai ter o encontro de casais com Cristo. Então, essa parte aqui do dízimo, a gente vai fazer assim, assado. Não, entenda, dízimo não é para você administrar. Eu vou ajudar um missionário, eu vou ajudar o pastor. Não. Você pode ajudar uma pessoa, você pode dar uma oferta, agora não pense assim, até porque Deus está vendo o que você está fazendo. Do mesmo jeito estava vendo o que Ananias e Safira estavam fazendo. Não é pegar e dizer, não, agora eu vou pegar esse dízimo aqui e vou ajudar tal qual missionário, tal qual pastor, tal qual igreja. Não. Traga a igreja onde você é membro e leve a sério a membresia da igreja, o corpo de Cristo, para que nós façamos tudo corretamente. Seja fiel a Deus. Deus lhe abençoa com o salário, Deus lhe abençoa com o 13º, Deus lhe abençoa com férias, com o que seja. E aí, de repente, você recebe algo extra por aí, e fala, não, aqui é muito grande, se eu der o dízimo assim e tal, a quem você está agradando? Com quem você está verdadeiramente preocupado? Você pode até orientar, e temos o tesoureiro aí, o pastor nem sabe, viu? Não fico atrás do tesoureiro, não vou dizer o nome do tesoureiro, você já sabe, para ele não ser sequestrado, tá certo? Mas o pastor não fica, olha aí, quem deu, quem não deu, não tem nada disso. Não interessa, não estou preocupado com isso. Nunca estive. Nunca tratei ninguém porque sei que fulano deu isso, deu aquilo, não. Porque você precisa ser um servo do Senhor e fiel a Deus. Não é a pastor, não é a conselho, não, a Deus. Então você pode chegar para o tesoureiro e dizer, meu irmão, veja só, isso aqui, não, eu dízimo aqui, esse aqui é um extra, eu vou jogar para cá, para colar, a igreja está precisando de uma geladeira, eu vou dar uma geladeira. Não, dízimo é dízimo, aprenda isso, dízimo não se administra, se entrega em honra ao nome do Senhor. Então você chega para os tesoureiros e diz, meu irmão, isso aqui foi um extra, eu estou lhe dizendo, porque eu fiz um depósito, se você fez um depósito lá na conta, então você avisa ele. Ele vai contabilizar como uma oferta especial, que não é a coisa rotineira, só para que você entenda, por conta do orçamento que a igreja faz, é isso, mas não é você administrar, dízimo não se administra, aprenda de uma vez por todas isso. É diferente de você também, não pastor, eu não dou o dízimo porque eu ajudo em algum trabalho da igreja, eu presto algum serviço.
Se você quer ser remunerado por algum serviço na igreja, não tem problema. Você solicita isso do conselho. O conselho vai analisar, mas é diferente de você administrar. Não. Dízimo não se administra. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Conta-se que um rei do Oriente estava visitando uma aldeia na Índia. Eu quero terminar com essa história. Ele virou-se para um homem, quando passava com a sua comitiva, e perguntou a ele: o que você tem para me ofertar? Esse rei do Oriente perguntou a esse indiano: o que tens para me ofertar? O homem, então, que levava um saco de sementes, pegou 3 sementes, colocou na mão do rei. O rei, então, olhou para ele e disse: ok, em troca da sua oferta, você receberá uma dádiva. Aqui está a dádiva. Abra a sua mão. Quando ele abriu a mão, o rei colocou 3 pedras de diamante. Uma pedra de diamante por cada semente. E foi embora. Aquele homem, então, diz a história que ele pensou: como eu fui tolo! Se eu tivesse ofertado mais sementes, eu não teria recebido mais diamantes do rei. Como eu fui tolo! Com um saco de sementes, pus apenas 3 sementes. Minha oração é que nós sejamos fiéis ao Senhor. Minha oração é que nós possamos ir além dos nossos dízimos e ofertas, que nós saibamos fazer as coisas como a palavra de Deus nos orienta, e que nós possamos honrar ao Senhor. Como Davi disse: Senhor, teu é tudo, nós não podemos te dar nada que não tenhamos recebido das tuas mãos. Recebemos das tuas mãos e nós dedicamos daquilo que recebemos do Senhor. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.